Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Mais uma sequência de estudo. Vamos reiniciar nossos estudos sobre geometria analítica. Hoje a nossa aula é especificamente falando sobre as equações, os vários tipos de equações da reta. Aula bastante importante, bastante exigida nas provas externas, como eu sempre gosto de afirmar. Então se ligue na aula de hoje sobre estudo da reta, equações da reta, geometria analítica, um assunto bastante abordado. Antes mesmo de começarmos a nossa aula, deixa aquele seu like, se inscreva no canal para que o nosso canal cresça cada vez mais, que você tenha a oportunidade de ter aulas cada vez melhores. Vamos à nossa aula de hoje, falarmos sobre o estudo da reta, em especial as equações da reta. A primeira equação que nós definimos como sendo a equação de uma reta é denominada de equação fundamental. Nós temos aqui o nosso item 1, equação fundamental. Veja que eu tenho aqui y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Vamos identificar cada um desses termos aqui nessa equação. Então, o que vem ser esse x e esse y, professor? Esse x e o y nada mais é do que o que nós temos numa equação que é nada mais nada menos do que os eixos. Aqui nesse caso, de um modo geral, é o que nós denominamos de eixo. O que vem ser o x0 e o y0, professor? Esse x0 e y0 ele é um ponto que pertence à reta. Qualquer ponto que pertencer à reta é denominado de ponto x0 e y0. E esse m que nós temos aqui, ele nada mais é do que o que nós já vimos em aulas anteriores, do que o coeficiente angular dessa reta, definido como sendo o coeficiente m. Então, para escrevermos a equação fundamental, a equação de uma reta através da equação fundamental, se faz necessário conhecermos o coeficiente angular da reta e conhecermos especificamente um ponto qualquer desta reta. Colocando nessa fórmula, nós vamos encontrar qualquer equação, seja ela geral, seja ela reduzida, seja ela paramétrica, seja ela como é que eu posso dizer, de modo segmentário, que é um outro tipo de equação da reta. Então, a equação fundamental da reta tem essa estrutura. O segundo tipo de equação é chamada de equação geral. Veja que na equação geral você tem ax mais by mais c igual a zero. Lembrando a vocês que o a, o b e o c, eles são números reais. Ele pertence aos números reais. E nesse caso nós temos o x e o y como sendo novamente o que nós denominamos como sendo os eixos, no caso, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então vamos ver um exemplo de aplicação para entendermos melhor esse procedimento. Ele quer na questão que nós determinemos a equação geral da reta representada abaixo. Primeira coisa que nós vamos identificar seria o ponto A, que nós já temos aqui, identificar logo esse ponto. Eu tenho aqui o ponto A, vejo que esse ponto ele está em cima do eixo do x, então nesse caso o nosso x ele vale 5 e o y vale 0. Esse ponto B, vejo que ele está em cima do eixo de quem? Do y, então o nosso x é 0 e o y nesse caso aqui é o ponto, a ordenada 3. Então, observe que eu identifiquei agora. A primeira coisa que eu fiz foi identificar esses pontos. Qual o próximo passo agora, professor? O próximo passo é escrevermos essa reta, a equação geral dessa reta S, representada por esses pontos A e B. A equação geral que ele se refere na questão é esse tipo de equação que nós estamos querendo. Então aqui é o seguinte, primeiro passo, eu posso escrever, primeiro passo aqui no caso, vamos seguir aqui umas etapazinhas, vamos escrever essa equação através da sua forma fundamental. Vamos usar a forma fundamental para escrevermos essa equação que está pedindo, que é a equação geral. Nesse caso, nós vamos precisar de quem? Nós vamos precisar do ponto. Nesse caso, eu posso pegar o ponto A ou o ponto B, tanto faz, e principalmente o coeficiente angular. Então, eu preciso calcular esse m. E nós já sabemos como calcular esse m de aulas anteriores. Caso você tenha alguma dúvida, faça uma revisãozinha aqui no canal da aula sobre coeficiente angular. Se eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B, o coeficiente angular que passa nessa reta é o yb menos o ya dividido por quem?
pelo xb menos quem? Menos o xa. Nesse caso, quem é o nosso YB? O nosso YB é 3. 3 menos o nosso YA, o Y do A é 0. Tudo isso aqui dividido por quem? Pelo XB, que é 0, XB, que é 0, menos o nosso XA, que é quanto? Que é 5. Nesse caso, 3 menos 0 vai ser 3, 0 menos 5, nós vamos ter menos 5. Jogando esse sinal do denominador para a fração, fica menos 3 sobre 5, é o coeficiente angular da nossa reta. Próximo passo é colocarmos aqui agora na equação fundamental que nós acabamos de destacar como sendo a equação que nós vamos usar para escrever a equação geral. Então vamos ter aqui, só um instante, nós vamos ter que pegarmos aqui no caso y, que é do eixo, o y0. Aí nesse caso, tanto faz você pegar o ponto A, que é formado pelo 5 e o 0, como você pegar o B, que é formado pelo 0 e 3. Aqui você pode pegar qualquer um dos dois, que você vai encontrar a mesma resposta. Aqui nós vamos ter o nosso x0 e o y0 para o ponto A e o x0 e o y0 para o ponto B. Tanto faz você pegar um como o outro. Vamos pegar aqui no caso o nosso y0, vamos usar o ponto A. Vamos usar esse ponto A para identificarmos. Então, nosso y0 aqui no caso, nosso y0, ele vale 0. Então, aqui no lugar desse y0, você vai colocar 0. Então, fica y menos 0 igual. Quem é o coeficiente angular da nossa reta? Menos 3. Nós acabamos de calcularmos aqui. Menos 3 sobre quanto? Menos 3 sobre 5. Isso aqui multiplicado por x. Veja que aqui eu tenho um x. Menos o x0. O x0, nesse caso aqui, vale 5. Tudo isso aqui vai ser igual. Isolando, o 0 não vai alterar o nosso cálculo. Distribuindo aqui, nós vamos ter menos 3x sobre 5. E menos daqui, com menos daqui, você vai ter mais. 3 vezes 5, você vai ter 15. 15 sobre quanto? Por 5 vezes 1 daqui de baixo, nós vamos ter 5. Continuando o nosso cálculo, o nosso y vai ser igual. Menos 3x sobre 5. Estou repetindo porque essa aqui dá para fazer uma divisão exata. 15 dividido por 5, nós vamos ter igual a 3. Veja que aqui nesse caso eu quero a equação, lembre-se, está pedindo na questão a equação o quê? A equação geral. Nós temos que deixar ela desse modo aqui. Então o que eu vou fazer? A partir daqui eu vou tirar o MMC, ou eu poderia ter tirado aqui mesmo, aqui nesse primeiro termo, né, nessa primeira expressão isolada do y, logo o meu MMC, que aí não teria mais, seria mais rápido. Então vamos tirar daqui, sendo que se pedisse aqui, isso aqui era como se nós estivéssemos encontrando a forma reduzida. A forma reduzida que a gente vai ver mais à frente é isolar o y, mas na realidade ele está querendo a forma geral. Então, tirando o MMC entre 5, 5 e 1, nós vamos ter 5. Aí vamos multiplicar 5 vezes y, aqui você vai ter 5y. Aí 5 por 5 você vai ter 1, aí 1 vezes menos 3x, você vai ter menos 3x. E você vai ter 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 15 você vai ter 15. Isso aqui, veja que não está desse modo. O que eu vou fazer? Vou jogar esse 5y para o segundo membro. Então aqui vai ficar menos 3x. Esse que está mais aqui no caso, vem para cá menos 5y. O mais 15, que é o termo independente, fica sozinho. Como eu levei esse mais 5y para o segundo membro, aqui vai ficar igual a 0. Aqui é uma das maneiras, uma das formas de encontrarmos a nossa equação geral. Veja, quem é que está no lugar do nosso A? O nosso A, nesse caso aqui, é menos 3. Quem é que está no lugar do nosso B? No lugar do B aqui está o menos 5. Quem está no lugar do C? No lugar do C, o termo independente está o 15. Isto aqui é uma maneira de você encontrar a equação que nós chamamos de equação geral dessa reta. Agora, aqui também pode ser encontrada uma equação que seja análoga, que seja semelhante, que seja congruente. Para isto, o que você vai fazer? Multiplica tudo isto aqui por menos 1. Então, aqui vai ficar 3x, aqui vai ficar 5y, aqui vai ficar menos 15, que muda o sinal. Tudo isso aqui igual a quem? Igual a 0. Esta aqui é uma outra maneira de você encontrar a equação geral de uma reta.
Não esqueçam dessa dica. Eu usei aqui na questão usei o ponto A. Professor, e se por acaso eu decidisse usar o ponto B, eu ia encontrar essa mesma equação, ou essa daqui de cima, ou essa daqui de baixo, encontraria, com certeza você ia encontrar a equação geral da reta usando o ponto B. E também é bom que se entendam que aqui nessa reta, se eu pegasse aqui um ponto genérico, que normalmente nós chamamos de ponto formado pelo eixo x e y, se eu pegasse aqui um ponto x, um ponto genérico qualquer x, então estou dizendo aqui, vamos imaginar que eu pego aqui um ponto genérico, vamos imaginar um x e um y, e denomino esse ponto aqui de ponto P. Então nós temos aqui um ponto P. Posso colocar isso aqui, como esses pontos eles estão alinhados, eles são colineares, nesse caso eu poderia usar o que, professor? Poderia usar também a definição de determinante, porque esses pontos eles estariam alinhados. E aí para isto, o que eu ia fazer? Pegaria esse ponto P formado pelo x e y, aí nesse caso eu pegaria x, y e 1, pegaria o ponto A que nós já temos em ordem 5 e 0 e 1, um da forma que a gente já viu, pegaríamos o ponto B que é formado pelo 0 e pelo 3 e 1. Colocaríamos isso aqui na forma de quê? De alinhamento de ponto, e nós íamos encontrar com certeza ou essa primeira representação ou essa segunda representação. Então, para fecharmos essa aula introdutória sobre a equação geral de uma reta, é basicamente isso. Você pega, usa a fórmula fundamental, a relação fundamental que a gente chama de equação fundamental, escolhe um ponto, calcula o coeficiente angular e aplica as definições isolando, tendo cuidado de tirar o MC se for necessário e o jogo de sinais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, seu like, para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha aula cada vez melhores.